Fala moçada, fala galera do extensivo, tudo na Santa Paz? Vamos que vamos, gente. Queridos, agora voltando, de fato ao setor que eu trabalho com os senhores, que é o setor 123, setor de óptica de ondas. O professor Guilherme, meu amigo, começou o módulo 5 com os senhores de espelhos esféricos e o módulo 6 ele é continuação, é a parte matemática, a gente chama de estudo analítico. Porém, o que acontece? Eu tenho que relembrar conceitos para vocês para poder dar sequência, perfeito? E aí, hora que a gente for fazer a aula online mesmo, vocês vão ver que nós vamos treinar exercício, que é um assunto assim bem interessante, cai bastante e tem muita coisa para falar, muita coisa. Por exemplo, esse slide, os slides que eu vou passar aqui para os senhores são várias informações. Então, nós vamos começar por aqui, nós vamos já treinar exercício, já vou até treinar exercícios extras com os senhores aqui também nesta aula aqui, E aí, na aula online, nós vamos voltar a trabalhar esse assunto. Por quê? Porque tem muitas coisas para falar com os senhores, dicas, outros conceitos. Durante a própria aula, eu vou falando para vocês, gente, e se fosse assim? Eu vou comentando para vocês outras dicas, tal, para a gente aproveitar esse assunto totalmente via aqui esse vídeo que eu estou gravando para os senhores e depois, na primeira aula que a gente for fazer online, eu quero voltar a dar uma treinada com vocês, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, eu vou tirar a câmera aqui, eu vou comentando com os senhores, eu vou relembrando, em alguns momentos, se precisar, eu retorno aqui a câmera para falar com vocês, mas muita atenção a partir de agora. Queridos, olha só. O que nós vamos fazer aqui? Vamos relembrar. O Gui já falou com vocês de espelhos esféricos, eu tenho uma determinada esfera espelhada, vamos pensar assim, eu cortei um segmento dessa esfera, perfeito? Eu transformei numa calota esférica. E aí ao fazer aquela calota esférica, eu sei que existe um centro de curvatura ali para aquela calota esférica espelhada. Esse centro é importante saber que tem a distância da própria circunferência que eu cortei ali, o próprio raio, perfeito? JG aí, daquela parte que eu tinha cortado, olha essa informação que eu estou falando para os senhores. Chama-se eixo principal que liga do vértice ao centro de curvatura. O senhor já tinha visto isso também. O que comentou com os senhores, pega uma colher, a parte côncava que você está olhando dessa colher, a parte lá que você vê invertida é o espelho esférico, côncavo, A parte de uma bolinha de Natal, a hora que você inverter a colher, é o espelho convexo, ou seja, a bolinha de Natal que você se enxerga menor, aquela mesma parada. JG, que mais? Olha outra informação importante para falar, gente. Sempre o centro de curvatura, o que acontece? Ele está na frente do espelho côncavo e o centro de curvatura está atrás do espelho convexo. Isso é importante. Outra informação importante, repara aqui comigo, o que eu quero que os senhores reparem também sempre vale também o que o Gui falou para os senhores. As leis da reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, isso é tudo válido. Dá uma olhada aqui, por favor, olha o que vai começar a ser importante para a gente, para a aula de hoje. Eu tenho aqui, a gente já falou, o eixo principal, que está ligando o centro de curvatura do espelho com o vértice, e aí eu tenho esse F, que é a distância focal. Isso, a gente na realidade chama de foco. Você já vai ver para mim, porque tem foco e a distância focal. JG, o que é isso? Do centro ao vértice do espelho, eu já mostrei para os senhores, é o raio de curvatura desse espelho. E aí, JG? E aí que essas distâncias aqui que os senhores estão vendo que eu coloquei o Fzinho minúsculo, se chama distância focal. Queridos, um carinho especial, tá? Distância focal nada mais é do que metade do raio de curvatura do espelho. Isso é importante, gente. Isso vai ser muito importante para a aula de hoje, você vai ver até no exercício. Agora, olha que interessante, eu vou deixar até para fazer online com os senhores. O que é esse eixo secundário? Em alguns momentos vai ser importante descobrir o que a gente chama de foco secundário. Esse F aí que está cortando no principal é foco principal. E o que é esse foco secundário? A partir do momento que você traça uma reta sempre passando pelo centro, o que vai acontecer? Uma reta depois perpendicular a esse eixo principal, cortando com esse eixo secundário, é o que a gente chama de foco secundário. Na próxima aula online, vou mostrar para os senhores por que isso é importante aprender. Agora, lembra o que o Gui falou dos raios notáveis? Vamos relembrar? Todo raio que entra pelo centro, sai pelo centro. Todo raio que entra pelo centro, sai pelo centro. Ele está entrando em 90 graus, Aquela mesma história lá. É isso, JG. Todo raio que passa pelo centro está fazendo 90 graus com a superfície do espelho. Isso é importante. Outra informação que eu quero te falar, todas essas aulas que eu estou colocando aqui, vou fazer com os senhores também online, eu vou colocar tudo em PDF, viu? Não se preocupe em parar, copiar, não, a não ser que você queira desenvolver memória mecânica. O JG, se ele entrar pelo centro do convexo, não tem problema, ele não vai chegar o raio de luz ali.
obviamente que o que vai acontecer? É um prolongamento. Falou prolongamento é porque não tem como chegar, né? O centro está atrás do espelho convexo. Então, ele entra pelo convexo, reflete... Perdão, ele entra pelo centro, reflete pelo centro. Entra pelo centro, reflete pelo centro. Percebeu? Mesma coisa, não importa que é espelho convexo. Lembra desse? Entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Eu fiz esse raio passando pelo centro de curvatura para falar que se você medir os ângulos ali de incidência e o ângulo de reflexão, é exatamente a mesma coisa, né? Todo raio de luz que incide paralelamente sai pelo foco principal. E se for o convexo, entra paralelo ao eixo principal, faz o prolongamento até o foco e mostra que ele vai refletir pelo foco. Isso é legal, né? Isso é importante também. JG, se ele entrar pelo foco, é o princípio da reversibilidade. Se ele entra paralelo, sai pelo foco, ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Olha lá, entrou pelo foco, saiu paralelo. E se ele entrar pelo foco do eixo, do espelho convexo, ele faz o quê? Se ele entrar paralelo pelo eixo, se ele entrar pelo foco do eixo do espelho convexo, no prolongamento, você sabe que ele está entrando pelo foco, e aí ele vai sair paralelo ao eixo principal. Mesma coisa, a ideia é a mesma, tá, gente? Você só não vai fazer o raio de luz indo lá atrás do espelho. Por favor, que é o quê? Vai ter uma reflexão na frente do espelho convexo, tá perfeito? E sempre lá em função do centro de curvatura passando o raio de luz. JG, e se ele entrar pelo vértice? Daí a resposta. O eixo principal faz o papel de normal. Se ele entrar pelo vértice do espelho, bater pelo vértice, ele reflete com o mesmo ângulo de incidência igual a reflexão pelo próprio vértice do espelho. Tanto faz se é o espelho côncavo ou convexo, entrou pelo vértice, saiu pelo vértice. Perfeito? Nesse caso, o eixo principal faz o papel de normal. Estamos recordando, né? Vai ser importante, gente. Outra coisa legal, que para a gente resolver exercício é isso aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer o quê? Os raios incidentes devem ser bem próximos ao eixo principal. Por mais que é uma curvatura, nós vamos aproximar essa curva do vértice que está ligando ali, que os senhores estão vendo, como se fosse ele praticamente paralelo. Praticamente ali como se fosse muito próximo no espelho plano. Obviamente que não é. É simplesmente para deixar os ângulos, raios de luz, para valer essas condições de nitidez de Gauss, sempre o que é muito próximo em função de um ângulo menor que 10 graus. Se passar desse valor, não vale as condições do que nós vamos falar, das equações, dos raios notáveis. Perfeito? Aí tem aberrações, tem algumas outras coisas que não vale para a condição, sem utilizar a condição de nitidez de Gauss. Isso é importante, tá? Mas geralmente ele fala, ó, levando em consideração as condições de nitidez de Gauss, que é o que cai realmente no vestibular, não tenha dúvida. Olha que interessante. Eu não estou falando à toa para os senhores relembrando. FUVEST 2015. O interessante agora seria os senhores pararem e responder. Luz solar incide verticalmente sobre o espelho esférico convexo, visto da figura abaixo, né? Olha lá. Os raios refletidos dos pontos A, B e C dos espelhos têm, respectivamente, ângulos de reflexão θA, θB e θC. O senhor pode falar para mim quem que é maior? Aonde o ângulo de reflexão vai ser maior? Quando ele incidir no ponto A, no ponto B ou no ponto C? Basicamente é isso que ele quer, né? O que os senhores fariam? Queridos, olha que interessante, eu já vou para ganhar tempo aqui. É aquela dica que eu te dei. Todo raio de luz tem que passar o quê? Para ele incidir, para você traçar normal, ele tem que passar pelo centro de curvatura. Então acha o centro do espelho, faz o que? O raio de luz passando ali pelo centro, que é a normal, para poder analisar. Olha lá em relação em B. Ele incidiu exatamente aqui pelo centro, ele incidiu aqui pelo centro, vai refletir pelo centro. Em A é onde vai ter o maior ângulo. Repara aqui, por favor, ele incidiu aqui, se você voltar na figura lá, o que vai acontecer, professor? A hora que você traça normal, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo. Perfeito? É um ângulo relativamente alto de reflexão comparado com os outros. Aqui não. Você fez traçou a normal, incidiu aqui e refletiu. O ângulo é menor. Ou seja, onde vai ser o maior ângulo de reflexão? Em A, depois em C e em B não, né? Em B, na verdade, é 0 graus, incidindo sobre a normal, incidência normal que a gente fala. Você percebeu? Ou seja, voltando naquele exercício lá, alternativa B. Isso é legal. Isso é legal para você entender que tem que fazer esse raio de luz passar pelo centro para mostrar ali que é uma situação que é anormal, que está incidindo em 90 graus, vamos dizer assim, passando pelo centro de curvatura do espelho esférico. JG, que mais? E essa situação, gente? Por que aprender os raios notáveis? Porque aí eu tenho que saber, né, como que vai formar a minha imagem num espelho côncavo e num espelho convexo. Vamos relembrar? O Gui falou para os senhores, eu sei os raios notáveis, eu te dou um objeto, ele está antes do centro de curvatura. Ele entra paralelo e ele faz o quê? Ele sai pelo foco. Lembra? Usando os raios notáveis. Entra pelo vértice, rebate pelo vértice. Lá no cruzamento, você já mata. Naquele cruzamento forma uma imagem. Repare em relação ao tamanho original. Isso vai ser importante.
O JG está aqui, então? Exatamente. A imagem formada por esse meu objeto 1, que eu coloquei antes do centro de curvatura, está aí, nesse espelho côncavo. É o espelho côncavo que o senhor está fazendo sim. Olha lá. Tá? O que acontece? O centro está na frente do espelho, não lá atrás. JG, o que mais? Se eu quisesse fazer entra pelo foco, sai pelo vértice, também daria certo. Perdão, entra pelo foco, sai paralelo, também daria certo. Se eu quisesse fazer esse outro aqui, ó, entra pelo centro de curvatura, rebate pelo centro, também daria certo. Resumindo, o senhor precisa de 2 raios notáveis para achar onde que vai formar a imagem. Usando aqueles 4, qualquer um dos 4, você mata o exercício. Percebeu? Nós vamos treinar, viu? Que é outra coisa interessante. Você fala assim, mas como que o cara vai estar vendo essa imagem? Repara, os raios chegando aqui para essa pessoa. Como que ele estaria vendo essa imagem? Olha que interessante. Será que ele estaria vendo de fato essa imagem desse jeito aqui? Sabe o que é mais interessante você entender? Olha o que eu vou fazer. Se essa pessoa se colocar ali atrás, da onde formou essa imagem, e colocar um anteparo, ele vai perceber essa imagem formada, moçada. Isso é legal para você entender, né? Coloco o anteparo e o que eu analiso? Eu analiso a imagem formada por aquele meu objeto. Eu vou atrás da imagem, aí eu consigo enxergar. Percebeu? Mas por que o senhor está falando isso? Grava essa frase. Eu só consigo projetar imagem se ela for real. Imagem virtual, eu jamais vou fazer esse projeto, jamais vou colocar um anteparo. Mas imagem virtual, imagem real, eu posso fazer isso. Eu consigo fazer o quê? A projeção dessa imagem através do anteparo. Grava essa dica, tá? Anota se você tiver via caderno. Apenas imagens reais são projetáveis. Percebeu? Isso é interessante, tá? Vamos retomar? Ó, o objeto 1 ele estava antes do centro. Coloca o objeto 2 no centro. Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo vértice, rebate pelo vértice. No mesmo ângulo, incidência e reflexão. Olha a imagem formada. Exatamente do mesmo tamanho, só que o que acontece? Ela está invertida, né? Se ela é real, é invertida. Olha que legal. Fica exatamente igual, do mesmo tamanho, mas invertida. E aí, JG, se eu colocar o objeto entre o centro e o foco, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo vértice, rebate pelo vértice. Olha o cruzamento dos raios. Ele deu ali relativamente ali atrás, bem lá atrás do objeto 1, né, comparando. Ou seja, para mostrar para os senhores que essa imagem ela vai ficar uma imagem grande, uma imagem maior em relação a esse objeto. E aí, é invertida, é uma imagem real, mas ela fica maior. Isso é legal, viu, gente? Você perceber, conforme eu estou me aproximando do vértice do espelho côncavo, eu vou percebendo que a minha imagem vai aumentando. Percebeu? Ô, JG, tá, repara esse raio que eu coloquei aí? Tá ligando, né? Esse raio aqui. Na realidade, a cabecinha do objeto com a cabecinha da imagem. Repara que interessante isso. É o raio que entra pelo centro de curvatura. Sempre ele liga o objeto à imagem. Sempre. Se eu colocar exatamente no foco, entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice, rebate pelo vértice. Olha que interessante. Onde que eles vão se cruzar esses raios? Não se cruzam. Não forma imagem, moçada. Nem atrás, nem na frente do espelho. A imagem é imprópria. Os raios vão para o infinito. Não forma imagem quando eu coloco um objeto no foco de um espelho côncavo. Grava isso. A outra que cai pra caramba. Coloco o objeto entre o foco e o vértice. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice, rebate pelo vértice. Só que aí que está o pulo do gato. Quando eu faço prolongamento, naquele prolongamento é formada a imagem atrás do espelho. E se é uma imagem atrás do espelho, é o que nós chamamos de imagem virtual. Olha lá, é uma imagem virtual, direita e maior. Moçada, é o espelho de maquiagem, o espelho de dentista. Percebeu? A única situação no espelho côncavo em que a imagem fica virtual, direita e maior. É o quinto caso dela, a quinta possibilidade que pode ter, percebeu? Grava com carinho especial, tá? No foco do espelho côncavo não forma imagem. Antes do foco, a imagem sempre fica real. Conforme eu vou me aproximando, vai aumentando a imagem. Eu vou me aproximando do vértice. E quando ela estiver entre o foco e o vértice, ela vai formar uma imagem o quê? Sempre virtual, atrás do espelho, direita e maior. Agora, olha que interessante. De novo, né? O raio de luz ali passando pelo centro, repara? Tá ligando ao verde, objeto 5, imagem 5. Você reparar, né? Cabecinha do objeto com a cabecinha da imagem. Sempre. É isso, JG? E o raio de luz, na hora que eu analiso isso, ele corta exatamente no centro de curvatura do espelho. Isso é legal, tá? Gente boa, isso aí também. Você vai comparando como que fica, um resuminho. Se eu colocar o objeto aqui, a imagem vai ser real invertida menor. No centro vai ser real, mas do mesmo tamanho. Você vai analisando como que fica, em função teórico, se você quiser também. Tudo isso daí vai via PDF depois para os senhores. Grava com carinho essa informação. E se eu colocar um objeto agora em qualquer posição do espelho convexo,
entra paralelo, pelo amor de Deus, não vai falar que vai sair ali o raio de luz para o foco. O foco está atrás do espelho, né? Então, entra paralelo, reflete pelo foco. JG agora, entra pelo vértice, reflete pelo vértice, mas olha o prolongamento. Percebeu? No cruzamento dos raios, o senhor já analisou a imagem formada. Quer analisar mais um raio notável? Entra pelo centro, reflete pelo centro. Aí é por prolongamento, obviamente. Lá no cruzamento você tem a imagem do seu espelho convexo. Sempre virtual, está atrás do espelho. Sempre virtual, direita, toda imagem virtual à direita e menor que o objeto. Sempre, qualquer posição, JG, qualquer posição que você colocar. A história do espelho que usa para segurança em supermercado, estacionamento, olha lá que os senhores estão vendo na imagem. A história do bolinha de Natal. Pega uma bolinha de Natal, você vai ver, a hora que você olhar para essa bolinha, você vê sua imagem menor. É a história do espelho convexo. Isso é importante também, viu? Sempre vai ser virtual, direita e menor. Olha que interessante esse exercício. Era outro momento dos senhores pararem o slide e falar: será que eu sei resolver? A figura a seguir mostra um objeto real AB e a sua respectiva imagem, a linha B', formada por um espelho esférico. Determine graficamente a posição do espelho, o tipo do espelho, seu centro de curvatura e o seu foco principal. Que exercício bacana! Seria muito legal os senhores pararem e tentar resolver. Gente boa, eu pergunto, será que pode ser um espelho convexo? Ah não, formar uma imagem... Olha lá, aqui é a linha B', a imagem. Uma imagem invertida, espelho convexo, não pode ser de jeito nenhum. Então eu já sei que é um espelho côncavo, tá? Mas ele quer, JG, o espelho, beleza, não tem problema, mas ele quer achar o centro de curvatura, o foco. Como que nós vamos fazer isso, hein? A posição do espelho. Aí que tá, por isso que eu relembrei com os senhores. Olha o primeiro caso, o objeto maior, a imagem menor. Olha lá, aqui o objeto e imagem do mesmo tamanho, quando eu estava no centro de curvatura. Aqui a situação em que o objeto está o quê? Menor, imagem maior. Você já percebeu que, na realidade, eu estou analisando em relação até o primeiro caso que eu tinha te explicado? Mas é só invertir, né? Olha lá, o objeto está do lado direito e a imagem do lado esquerdo. Ih, professor, mas aí confundiu. Não. O mais importante agora, olha esse tracejado nos casos que eu fiz para os senhores, o primeiro e o terceiro caso, o segundo não dá para fazer. Repara lá, o tracejado vermelho é quando eu estou ligando, na realidade, a cabecinha do objeto com a cabecinha da imagem. Sempre vai passar pelo centro de curvatura. Ô moçada, aqui que está o pulo do gato. O pulo do gato, isso aqui, ó. Toda vez que tiver um exercício desse, faz o quê? Faz uma linha, esse pontilhado passando do cabecinha do objeto com a cabecinha da imagem. Ali, onde cortar no eixo principal, é exatamente o seu centro de curvatura. Pronto, fechou. É aí, JG. Mas e agora a posição do espelho? Ah, obviamente que ela não vai estar, se o centro de curvatura está aqui, você está lembrando que é referente lá ao primeiro caso? Ele não vai estar atrás do objeto AB, ele vai estar na frente. Onde vai estar o foco do espelho? E aí, na mesma distância, a distância focal é a mesma, o espelho vai daqui, o vértice do espelho vai daqui. E ele só pode ser o quê? Um espelho côncavo. Aí você até prova, né? Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo vértice, rebate pelo vértice. Era aquele primeiro caso, é só invertir a posição do espelho, percebeu? Era o primeiro caso que, com certeza, para a imagem ficar menor, o objeto está antes do centro de curvatura. Por isso que o espelho tem que estar à esquerda. Muito bonitinho, viu? Muito tradicional. Parabéns aos senhores que estão prestando atenção e entenderam isso aí. Isso é legal. Agora, olha só, queridos. De repente, ele vai lá dar um exercício desse. Eu vou te dar um quadriculado, cada quadradinho vale 13 centímetros. Eu falo assim, ó, tem um objeto de 12 centímetros. Tá vendo? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 36 centímetros. Os senhores têm aqui que é a distância do objeto até o espelho, o vértice do espelho. Obviamente, isso é 36 centímetros. Tem 12 quadradinhos. A hora que o senhor contar aqui, ó, 4, 4 mais 4. E fala que a distância focal é 12 centímetros. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos, do foco ao vértice. E ele fala assim, ó, o senhor pode falar para mim, representa para mim a imagem conjugada pelo espelho. Eu quero que o senhor fale para mim depois se ela é real, virtual, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, qual que ficou a distância da imagem até o vértice do espelho. Fala assim, JG, você explicou já, entra paralelo, sai pelo foco, ou entra pelo foco, sai paralelo. Olha como que forma a imagem. Opa, perdão. 2 quadradinhos, Então eu já sei, a imagem na realidade ele é real, com certeza, né? Toda imagem invertida é real, tem 2 quadradinhos, 6 centímetros. Aí você conta os quadradinhos que tem aqui, da imagem até o vértice. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18 centímetros. Aí você começa a preencher. É real. E aí tem 18 centímetros. O comprimento da imagem, que nem eu falei para os senhores, tem 2 quadradinhos. Cada quadradinho vale 3, 6 centímetros. Obviamente que ela é uma imagem invertida, se ela é real. Sabe o que vai acontecer agora?
nesse módulo 6, ele não vai dar mais o quadriculado para os senhores. Ele vai dar direto um objeto que tem, sei lá, que nem estava falando aí, 12 centímetros. Sabendo que ele se encontra a uma distância do vértice do espelho de 36 centímetros. Qual é a sua distância focal? Qual é o tamanho da sua imagem? Perceba, ele não vai mais dar um quadriculado para os senhores. Ele vai dar números e sem os raios notáveis os senhores vão ter que chegar nesses valores. Isso é o módulo 6, o estudo analítico. Para a gente começar a fazer esse assunto, eu tenho que explicar algumas coisas para os senhores. Dá uma olhada. Primeiro, a gente já sabe fazer isso. Entra paralelo, pelo foco, paralelo. Olha o que eu quero que os senhores lembrem a partir de agora, essas letras. Sempre O é tamanho do objeto. Sempre I é tamanho da imagem. Esse P sempre vai ser a distância do objeto ao vértice do espelho. JG, e o que esse P'? É a distância da imagem até o espelho, o vértice do espelho. Gente boa, esses nomes que eu estou passando para os senhores, essas letras com esses nomes, serão muito importantes a partir de agora. E esse F aqui a gente já falou, é a distância do foco até o vértice, é a distância focal, F minúsculo. E se for um espelho convexo, vamos retomar? Entra paralelo, reflete pelo foco, olha lá. Mesma coisa, a gente já tinha feito tudo isso aqui. Agora olha só o que eu quero que o senhor lembre comigo. Objeto, tamanho do objeto, tamanho da imagem. Beleza, o que mais, JG? Distância do objeto ao vértice do espelho, distância da imagem até o vértice do espelho. Você já reparou que o P'? Olha onde ele está agora, ele está do lado direito, né? Isso aí vai ser legal pra caramba pra gente começar a relacionar. Olha a distância focal também do lado direito. Mudou a coisa, né? O eixo de referência. Diferente da situação do espelho côncavo. Mas por que isso que o senhor está querendo falar? Os nomes são iguais. Distância da imagem até o vértice do espelho, P'. Distância do objeto até o espelho, P. Tamanho da imagem, tamanho do objeto, I, O. E o foco é a distância focal. Mas aqui vai ser importante a gente analisar se ele está por prolongamento ou não, para saber se é real ou virtual, porque nós vamos fazer um jogo de sinal. Ô, gente boa, olha os nomes. Depois, você que nunca viu essa matéria, com bastante calma, depois quer anotar, anota lá. Tamanho do objeto, O, I é tamanho da imagem, distância focal, R, raio de curvatura, tudo que eu falei. Tá aí, ó. Vértice, o eixo principal, centro, curvatura. Para quem quer começar a base da base, eu vou fazer questão de passar tudo isso para os senhores no estudo analítico. Aí a coisa começa a ficar interessante aqui. O que, JG? Olha lá. Repara, moçada, às vezes o aluno fica meio confuso com isso. Nós vamos ter que começar a fazer uma convenção de sinais para fazer esses exercícios de espelho. Analisar, gente, que olha lá, todo elemento, objeto ou imagem real tem abscissa positiva. Estou analisando em função do P, do P', do F. Como assim, professor? O P aqui, olha só, ele está do lado esquerdo aqui também, né? E o P'? O P' está do lado esquerdo, mas o P' aqui no convexo está do lado direito. Olha que interessante isso. Todo elemento, objeto ou imagem virtual tem abscissa negativa. Ah, então pera lá. O abscissa é o eixo X, significa que aqui virtual o P'. Ah, mas por que o senhor está falando isso? Porque você vai perceber o que vai acontecer. Essas situações vai colocar valores para mim como sendo menos negativo na hora que eu vou jogar na equação que eu vou te mostrar. Todo espelho côncavo, o foco é positivo. Todo espelho convexo, o foco é negativo. Isso vai ser importante. Olha lá. Elemento acima do eixo principal, ordenada positiva. Elemento abaixo do eixo principal, ordenada negativa. Ou seja, elementos reais formando o quê? Abscissas positivas aqui. Elementos virtuais, as abscissas são considerados valores negativos. Isso é importante, gente. Isso é importante a hora que você analisa. Eu, professor, ainda não estou entendendo. Eu formou uma imagem aqui, o que acontece? Essa imagem, a hora que eu estiver pegando a distância até o espelho, o foco vai ser negativo, o P' vai ser negativo. Percebeu? Ou tem que dar negativo na hora que estiver fazendo os cálculos. Isso é muito importante mesmo. Olha só, às vezes você fica confuso. Como assim, professor? Coloca um objeto. Em 99% dos objetos que nós vamos usar, o P sempre vai ser positivo, é o objeto real. Ele está na frente do espelho. Pode ser atrás do espelho? Até pode, mas é mais improvável. Nós vamos treinar. Coloca um objeto real, se a imagem dele formar aqui na frente, opa, o P' é positivo. Mas se ele formar atrás do espelho, o que vai acontecer? Ele vai ter um P' negativo, vai ser uma imagem virtual. É isso que estava falando para os senhores, essas informações. Isso é importante, viu, gente? E aí a gente vem para a parte do estudo analítico. Olha lá, é isso a equação. A famosa equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P' e o jogo de sinal. Que jogo de sinal, professor? Se o objeto real, o P é positivo, se a imagem é real, P' ele é positivo, imagem virtual, P' é negativo.
Sempre o espelho côncavo, o foco é positivo, ou consequentemente o raio é positivo. No espelho convexo, o foco é negativo, o raio é negativo. O senhor não colocou se for um objeto virtual P é negativo. Eu nem coloquei porque cai menos, mas vou te mostrar também isso aí. Equações de aumento linear transversal. De repente eu coloquei um objeto de 10 centímetros, a imagem ficou 5 centímetros. Opa, o que aconteceu? Caiu pela metade, 5 por 10, reduziu pela metade. Analisar o aumento dele em função dessas equações. Eu vou mostrar para os senhores de onde veio. Olha só, de novo, quem quiser fazer um jogo de sinal completo, tá aqui. P positivo, objeto real. P negativo, objeto virtual. Aí você coloca tudo isso aqui. Ó. Se o objeto é positivo, é porque ele está para cima. Se o objeto é negativo, é porque ele está para baixo. E você vai analisando todas as situações possíveis. Percebeu? Essas convenções de sinais, se você quiser fazer uma tabelinha para anotar, é importante. Nós vamos mostrar isso. Olha só, está no seu livro. Depois, se você quiser provar, a equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre T', ela vem daqui. Ó. Ela vem de uma semelhança de triângulos. Entra paralelo pelo foco, entra pelo centro, sai pelo centro. Na hora que eu faço duas semelhanças de triângulos, por exemplo, lá, o triângulo ABC, depois que o triângulo A', B', C, que ele está mostrando para os senhores. Depois, eu vou fazer uma semelhança com outro triângulo lá, o A', o B', o F. E depois, mais uma semelhança com triângulos V e F. Na hora que eu fizer tudo isso daqui, gente, que os senhores estão vendo que ele está mostrando, eu vou pegar essas equações de semelhança e aí vou relacionar elas e vou dividir por esse fator P, P' e F. Aí eu chego na famosa equação de Gauss. Ah, vale a pena ficar provando? De jeito nenhum. Não se preocupa com isso não. Se o senhor quiser brincar de provar, fica à vontade. Mas não tem necessidade, o interessante é saber usar ela. Ela e como colocar fazer o jogo de sinais, vamos dizer assim. Eu gosto muito, gente, se você isolar isso aí e tirar o MMC, olha o que dá para você fazer, a equação do produto pela soma para achar a distância focal. Tanto faz, tanto faz. É só aplicar a equação atento aos detalhes de sinais. Tanto para a equação de Gauss como para a equação do aumento linear transversal, os senhores podem fazer em função de uma semelhança de triângulos também, né? Aqui, JG, exatamente. Você pode relacionar uma semelhança de triângulos. O triângulo ABV com o triângulo A'B', V', ou V, A'B', B' e V, que é o vértice. A hora que você relaciona, você chega nessa equação do aumento. Fala, mas negativo, esse negativo porque a imagem é invertida em relação ao objeto. Então, por isso que é importante colocar um minus P' sobre P. Ah, vai ser importante? Eu tenho que colocar na equação? Tem. Para depois analisar o que vai acontecer. Se vai dar esse A positivo ou negativo. Nós vamos treinar tudo isso. Outra coisa importante, depois que você jogar a equação de Gauss, relacionar com ela, a gente chega numa equação do aumento linear transversal, que ela às vezes ganha muito tempo. O que é essa equação? O aumento linear transversal é a distância focal sobre a distância focal menos distância do objeto ao espelho. Isso é legal, viu? Ela ganha muito tempo com essa equação. A hora que você relacionar as duas, você chega nela. Aí que tá, sabe o que eu quero fazer para treinar com os senhores? É muita coisa, você percebeu? Tem muitas informações. Eu quero treinar um para depois falar, já adiantando, para você fazer uma tarefa série branca primeiro. Aí a gente vai continuar, depois dá para você aprofundar um pouco mais. Mas vamos ver, eu precisava ter feito tudo isso. Pega o primeiro de aplicação dos senhores, desse módulo 6. Se eu não tivesse falado isso, não teria como. A gente resolveu o que eu vou passar agora para os senhores. A foto a seguir mostra o dentista examinando uma paciente por meio de um pequeno espelho esférico, conhecido popularmente como espelho do dentista. Com base nisso, justifique como verdadeiro ou falso. Vamos analisar? Eu vou fazer item por item. Olha só. A principal função desse tipo de espelho é ampliar o campo visual. Verdadeiro ou falso? É óbvio, eu preciso o dente muito pequenininho, eu preciso aumentar para saber o que está acontecendo ali em relação a ter uma cárie, não tem? Quer dizer, se eu vou ter que aumentar isso, ele está falando que tem que ampliar o campo visual, o que o senhor acha? Pergunta, olha lá. A principal função desse espelho é fornecer a imagem maior que o objeto. Logo, o campo visual deve ser obrigatoriamente menor. É a história, moçada. O campo visual, o que acontece? Eu vou aumentar? Vou. Eu estou aumentando que é a história do espelho, o espelho de maquiagem, espelho de dentista. Mas cuidado com isso. Campo visual eu aumento no espelho esférico convexo. Eu vou aumentar o tamanho do objeto. Que nem eu falei para os senhores. Mas não o campo visual. Muito cuidado, gente. Isso é falso. Entendeu o que eu estou querendo falar? O campo visual lá no espelho esférico convexo, que é a história lá do espelho de segurança e tal. Mas aqui não. Aumentar campo visual não. É aumentar o tamanho da imagem. Perfeito? No espelho convexo a imagem ficava pequenininha. Aqui não, a imagem, que é o dente para ampliar, ela fica maior. Cuidado, viu?
Segundo, se o objeto dente for posicionado no foco principal do espelho, a imagem será real. Mas para lá, a gente já sabe que para isso acontecer tem que ser um espelho côncavo. Acabei de falar para os senhores. Se eu colocar um objeto no espelho, o objeto, no caso dente, se ele estiver exatamente no foco, ele vai formar a imagem? Não, né? Lembra? O foco, a imagem fica no infinito, a imagem própria. Isso é falso. Olha esse terceiro item. Esse modelo de espelho pode ser utilizado para refletir a luz de um objeto luminoso, pois possui comportamento convergente, iluminando assim as áreas da boca com formação de sombras, com regiões voltadas para a garganta. Ah, com certeza, né? O que acontece? O comportamento é convergente, é um espelho convergente. Para ampliar o tamanho do dente, não o campo visual, desculpem, é o tamanho do dente. Só pode ser para ampliar o objeto, para a imagem ficar grande, só pode ser um espelho convergente. Percebeu? Agora olha isso aqui, ó. Então esse é verdadeiro. O quarto item. Num espelho esférico com raio de curvatura 10 mm, um dente de 0,8 mm de altura é posicionado a 1 mm do vértice do espelho. A abscissa da imagem, então, é de menos 1,25 mm. Como que eu provo se isso é verdadeiro? Gente, olha só, ele não deu raio. A distância focal é metade do raio, 5 mm. JG, é 5 mm positivo ou negativo? É espelho convergente. É um espelho côncavo, desculpa. Se é um espelho côncavo, a distância focal é positiva. E aí? Aí, queridos, olha lá. Na hora que eu aplicar a equação de Gauss, lembra que eu falei que eu gosto de usar o produto pela soma? Olha como fica. 5 vezes. Distância do objeto ao vértice do espelho. Ele tinha dado 1 milímetro. O pelinho eu quero provar. Quanto que vai ser? Será que realmente vai dar menos 1,25? Então, na hora que eu faço essa brincadeira, 1 no lugar do P, 1 mais pelinha. Eu vou provar quanto que dá o pelinha. Você concorda? Eu vou fazer isso aqui, vou passar esse 1 mais pelinha ali para o primeiro membro, multiplicando por 5, igualando a 1 pelinha. Faz a distributiva. Fiz. 5 mais 5 pelinha igual a 1 pelinha. Passo 5 pelinhas subtraindo para o segundo membro. Olha como vai ficar. Vai ficar 1 pelinha menos 5 pelinha. Na hora que eu provo isso, vai ficar 5 igual a menos 4 pelinha. Aí, a hora que eu passo, na realidade, esse menos 4 dividindo, 5 dividido por menos 4, ou menos 5 por 4, tanto faz, dá menos 1,25. Gente boa, verdadeiro. Sabe o que é legal agora? Explicar para os senhores. O pelinha deu negativo. Confirma. Aquele é um espelho côncavo, em que, com certeza, o objeto ele se encontra entre o foco e o vértice para ampliar o tamanho do objeto, a imagem. É espelho de dentista. A imagem é virtual, gente. Então, realmente, a imagem virtual deu negativo o valor do pelinha. Isso é muito importante. Olha lá. Para o dente posicionado entre o vértice e o foco principal desse espelho, temos um objeto real e uma imagem de natureza virtual. Orientação direita maior que o objeto. Sim. O que acontece? Se ele está entre o foco, que nem ele está falando para os senhores lá, entre o foco e o vértice, o que acontece? É uma situação de virtual, direita e maior. Esse item é verdadeiro. E é isso aí, moçada. Nós vamos continuar depois. Você viu que ficou uma aula longa. Nós vamos continuar voltando a fazer exercícios que os senhores vão ver que vai dar para a gente treinar legal ainda esse assunto. Vamos treinar com certeza. A base os senhores pegaram o teórico, já pegou estudo analítico. Vamos treinar mais coisas para fazer jogo de sinais e vamos fechar legal esse assunto de espelhos esféricos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.